Olá, caros amigos e amigas. Começa agora mais um Passa a Bola. E este fim de semana houve a final da Taça de Portugal. Mais uma vez, Benfica e Sporting, como no campeonato, na Liga, era para ser discutido entre os dois. O campeonato foi a favor do Sporting. Esta final, tudo indicava que ia ser para o Benfica. Existiu um penalti após 10 minutos de descontos, praticamente no último minuto, a favor do Sporting, e o Sporting, no prolongamento, decidiu o jogo a seu favor e ganhou a Taça de Portugal. A frase da semana tem a ver com a final e diz que Tiago e Godinho, o meu obrigado, isto na cabeça de Barandas, pelo ótimo desempenho. No fundo, isto quer dizer que a arbitragem, de alguma forma, teve influência no resultado. Concordas comigo, Fernando Jorge? Bem, antes de mais, olá para ti e para o Moreno e para aqueles que nos vão acompanhar. Sim, realmente, deixa-me dizer aqui duas coisas. Eu fui ver um jogo de manhã para ficar bem disposto e não pensar, pelo menos, que não fosse o árbitro, até porque o Luís Godinho tinha feito declarações durante a semana, inéditas, não é? Porque os árbitros basicamente não falam. Não é? Sim. E tinha feito declarações que queriam ficar no esquecimento. Esperava fazer um jogo em que não falassem da arbitragem. Pelo contrário, vão falar milhões desta arbitragem, que foi uma vergonha. Uhum. Entretanto, fui ver um jogo entre o Lessa e o Paredes para o play-off de apuramento para a terceira divisão, e posso-vos dizer, o resultado foi 2 para o Lessa e 5 para o Paredes. Posso-vos dizer que dá de 30 ou 40-0 a este jogo da Taça de Portugal entre duas equipas profissionais da primeira divisão. Foi um jogo competitivo, sem casos de arbitragem, equipas a jogar para ganhar, etc. Bom ambiente, sem problemas a nível de bancadas, um campo cheio, e, portanto, tudo bem trabalhado, está-se a trabalhar bem a nível de terceira divisão. E atenção que nesta terceira divisão já não é como no meu tempo, que se tirava a bola para a frente e a tentar resolver, ou cantos, ou bolas pelo ar, que era mais ou menos o que se jogava, pouco se jogava de bola. Não, agora existe futebol. Tenho a dizer que alguns, até destes jogadores aqui que estão, quer no Benfica, quer no Sporting, teriam dificuldade, aqueles mais fracos, a jogar até num Lessa ou no próprio Paredes, que tem jogadores acima da média para o escalão. Pronto, apostaram na subida. Pena o Lessa, que é a tentativa do primeiro ano, de mais uma subida, não ir para a terceira divisão. Relativamente a este jogo, deixa-me dizer que, contrariamente, aqui escolhi o melhor em campo, foi o Luís Godinho, e o VAR, Tiago Martins, o Tiago Moedas Martins, para ser mais preciso, portanto, um indivíduo que consegue ver uma moeda lançada no estádio do Benfica, a 100 metros de distância, muito perto disso, lá do topo, e consegue ver na relva, como é que não consegue ver um lance aos 94 minutos, em que um indivíduo altamente é atropelado, é massacrado pelos pitões do Mateus Reis, e ainda uma cotovelada do Araújo, em que também vinha cá para fora porque já tinha o amarelo. Portanto, é uma situação de duas expulsões em simultâneo. Aos 90, mais 4 minutos. Ora bem, o Benfica veio com a mesma equipa, com uma alteração. O Samuel Dá apareceu aqui a titular, em virtude também do Ausner não ter uma lesão e ainda não estar provavelmente a 100%, mas eu não acredito muito nisto, porque quando o jogador não está a 100%, não está no banco. E ele ao fim até entrou e, portanto, estaria... Se não está a 100% o Ausner, o Renato Sanches também não pode estar a 100%, porque também veio de uma lesão e foi quase titular, por lesão do Cochu. Portanto, o Benfica mais ou menos com os mesmos. Tenho a dizer que fiquei muito, muito contente e sou um defensor intrínseco do Samuel Soares. Não vi diferença nenhuma na baliza, pelo contrário. Vi mais personalidade na baliza, mais segurança na baliza, meter bem as bolas na frente. Aliás, há uma jogada do Benfica, que é o Samuel Soares, com a mão, que quase que faz um contra-ataque do Benfica, perigosíssimo, só não deu golo porque não calhou. E, portanto, o Samuel Soares esteve muito bem, menos nos golos, porque ele aí não pode fechar a baliza. Não é? Relativamente na frente, outra surpresa também, a entrada do Bruma,
Foi uma surpresa também, porque foi ostracizado pelo Bruno Lage em alguns jogos, e o Bruma fez muita falta naqueles jogos em que o Benfica precisava naquelas equipas mais defensivas. O Bruma é um desequilibrador, porque é um driblador nato, é um bom driblador, e são necessários esses jogadores. O Benfica não tem esse tipo de jogadores, porque vendeu o Neres por tudo e meia, não é? Já vamos falar depois mais à frente, quase no fim. Relativamente ao Sporting, é a mesma equipa, basicamente, que o Rui Borges tem apresentado, nenhuma alteração, os três da frente. O Sporting até fez um jogo muito fraco nos 90 minutos, já haver um vencedor, sem dúvidas nenhuma teria sido o Benfica. E só não foi vencedor por circunstâncias alheias ao jogo. Alheias não foi alheias, porque para mim o melhor em campo foi o Luís Godinho e o VAR Tiago Moedas Martins. E porquê? Ora, resumindo por alto... Só nesse lance é que achas que estiveram mal? Não, em vários lances. Eu vou fazer o resumo, digamos, o resumo aqui do coisa. Ora bem, temos que o Benfica, mais uma vez, um presidente fraco e um treinador forte, Bruno Lage, com os fracos e fraco com os fortes. Portanto, mais uma vez provou isso. Mas hoje até mereceu ganhar. Portanto, temos que dizer a verdade dos factos. E quem ganhou? O Barandas. Que com o seu ar de que não se passa nada, tem controlado o futebol português com as suas associações, ou neste caso, os seus votos favoráveis no apoio à Proença e no apoio ao Laureano Gonçalves, que veio do Conselho de Arbitragem anterior da Liga para a Federação Portuguesa de Futebol. E não foi por acaso, não é? E mais 39 com ele, são 40 que o Pedro Proença trouxe para a Federação. Provavelmente para trabalhar melhor estes bastidores. E isto foram ajudas durante o campeonato e que se refletiram ainda mais na Taça de Portugal. Porquê? Provavelmente, que eu já disse aqui e volto a frisar, são factos, é factual, a partir do momento em que o Amorim saiu do Sporting. O Sporting necessitou, ou alguém achou que necessitava, de uma ajuda extra a campo. E as ajudas apareceram aqui em vários jogos. Claro que o Benfica também foi culpado em alguns jogos, porque o seu treinador não esteve à altura e a direção, nem vale a pena falar. Aliás, nem devemos falar muito, porque é uma direção muda, calada e que aceita tudo que lhe fazem até ao fim do campeonato. E depois dão uns murros na mesa e vêm aparecer ao fim, a falar agora nas arbitragens. O ser presidente do Benfica esteve mal no fim do jogo, claro que é uma situação a quente, mas faltou ao jornalista uma pergunta muito simples. Quando o Rui Costa disse que esta arbitragem foi uma arbitragem escandalosa, nomeadamente aquele lance ao 90+4, vocês vejam, revejam, não sei o que mais e tudo. Faltou-lhe uma pergunta que qualquer jornalista de meia tigela devia ter feito. Ó, Sr. Rui Costa, mas o senhor ainda não conseguiu explicar aos adeptos benfiquistas, aos sócios do Benfica, o seu consentimento para apoiar o Pedro Proença, em que toda a gente sabia quem era o Pedro Proença. E quem diz o Pedro Proença diz o Laureano Gonçalves, que é o presidente da arbitragem, mas que o Proença é que manda, não é? É que faz o desenho dos árbitros, não é? Portanto, estava à espera de quê? E ele teria respondido ou não, provavelmente não ia responder, não é? Porque não contava com essa pergunta e é um indivíduo fraco a todos os níveis. Depois, vamos escalpelizar muito, muito rapidamente o que é que foi o jogo. Aos 11 minutos, há uma grande penalidade assinalada a seu favor. O Bruma rematou com força e o Gonçalo Inácio, do entender de Luís Godinho, cortou o lance com o braço. Ficam muitas dúvidas. Não houve grandes imagens do lance, mas para mim também o Inácio está com o braço encostado ao corpo, é natural que a bola acontecer. Para mim está bem analisado este lance. Aos 13 minutos, anulado um possível penalti a favor do Benfica, Cochu estava fora de jogo no início da jogada e Luís Godinho, após ouvir o VAR, anulou o lance também. Isto aos 13 minutos. Também bem anulado, porque realmente o Cochu estava, aqui foi bem visto, estava fora de jogo. Aos 19 minutos, Dal é restaurado na área por Alsmund, o VAR intervém e avisa Godinho e amarelo a Dal por simulação. Este é quase igual ao do Guiocas, que levou um ligeiro toque. O Dal é pisado por Ulsmann e só vimos uma ligeira imagem, não é?
nem sequer foi ao ralenti, não houve as imagens e não houve intervenção. Nem sequer o Tiago Martins mandou o Luís Godinho ir analisar ao ecrã o lance. Portanto, para mim, um penalti indiscutível, e portanto o Benfica poderia eventualmente estar aqui a ganhar por 1-0. Aos 20 minutos, uma defesa excelente a negar o golo de Pavlidis, de Rui Silva, que a bola ainda foi ao poste, portanto o Pavlidis também anda com azar nestes lances que mandam umas poucas de bolas ao poste, nomeadamente com o Sporting foram 3, naqueles 4 jogos que fizeram. Aos 28 minutos, Bruma quase faz o golo, não fosse Gonçalo Inácio, in extremis, um grande corte, senão o Bruma ia fazer o golo. Aos 45 mais 1, Guiocas, a meia volta, atirou e Samuel Soares defendeu, não um remate muito difícil, mas o único remate que o Sporting fez enquadrado com a baliza na primeira parte, reparem bem nisto, foi o único remate enquadrado que o Sporting fez aos 45 mais 1. Portanto, a qualidade de jogo que o Sporting apresentou até aos 45 minutos, mais 1. Aos 47 minutos, um golo de Cochu de meia distância, só foi golo porque não houve possibilidades de o anular pelo VAR, porque senão teriam inventado uma falta antes da jogada ou qualquer coisa do género. Portanto, o Benfica está a ganhar 1-0 aos 47 minutos, num bom golo de Cochu, mas quanto a mim, acho que o Rui Silva está um pouco mal batido. Não é um grande tiro, o Rui Silva está ou não vê a bola, e chega atrasado, não vê a bola, bem, pronto. Aos 53 minutos, Bruma, numa grande jogada, finaliza e faz o 2-0, VAR analisa e revertem no golo por falta de carreira sobre o Trincão no início da jogada. Não há falta nenhuma, o que há falta é de imagens, várias imagens a mostrar, e em grande pormenor, porque eu tenho-as aqui até no telemóvel, em grande pormenor que o Carreras só toca na bola e depois naturalmente vai dar um toque ao jogador do Sporting, Trincão. Portanto, um golo limpinho em que o Benfica faz o 2-0 e o jogo era completamente diferente. Aos 81 minutos, Belotti sozinho, e como não tem habilidade para mais, enfrenta Rui Silva, atira contra este. Não é uma grande defesa de Rui Silva, conforme disseram, não. É uma asneira ou uma azelice do Belotti que não sabe mais. E depois tivemos os descontos de 10 minutos, que estava mais ou menos, ou pelo menos na cabeça da arbitragem, se fosse preciso dar mais alguma coisa e foram mais de 10 minutos, até o Sporting empatar. Aos 90 mais 4, temos o grande lance do jogo, em que o Belotti, junto à bandeirola de canto, está no chão, é pisado por Mateus Reis, que tinha entrado há cerca de 5 minutos, mais ou menos, e o Araújo também dá-lhe uma cotovelada, tendo já um cartão amarelo. Portanto, é uma decisão de 2 expulsões, uma direta e outra por acumulação do segundo amarelo, em que o Sporting aos 90 mais 4, portanto, a 5 minutos de acabar o tempo regulamentar, ficaria com 9 jogadores. Aos 90 mais 9, há um toque sutil na coxa do Guiocas, portanto, é um toquezinho como o do Dal, mas aqui o Arte marcou o penalti e bem, só que é pena que não tenha feito também a mesma coisa, ou ter o mesmo critério, nomeadamente o VAR. Aqui nem sequer houve discussão. Foram perentórios, quer o Luís Godinho, quer o VAR, a apontar logo para a grande penalidade. Claro que poderia eventualmente dar o 1-1 ao Sporting, não merecido neste jogo, e então irmos para o prolongamento. No prolongamento, que para mim nem sequer vou comentar muito, embora o Sporting tenha feito 2 golos, não há muito a comentar, porque eu acho que este prolongamento só acontece devido a erros da arbitragem. Porque neste jogo não havia prolongamento absolutamente nenhum, na minha opinião. E, portanto, só para dizer que é inexplicável para mim a entrada do Di Maria aos 103 minutos, era esta a despedida que merecia. Se não houvesse prolongamento, nem jogava. A última partida pelo Benfica não se faz. Mais uma falta de caráter do treinador. António, depois desta exposição do Fernando Jorge, o que é que te oferece dizer sobre esta final? Não, eu nem dizia nada. Pá. Meu Deus. Porque não concordo com muita coisa do que o
Jorge diz. Então, mais uma razão para falar. Mas também Se não não queria, concordas com o mas Fernando Jorge, diz mas que não é também, justiça. mas também não queria desbobinar o Rosário todo, porque ia voltar à estrutura, ia voltar, porque o grande mal, o mal até mesmo na comparação entre estes dois clubes, o mal vem de facto de cima, pá. O mal vem de cima. Os árbitros que tiveram o comportamento que tiveram, como já tiveram noutros jogos. Os jogadores têm o comportamento que têm em campo, uns de uma maneira, outros de outra. Tem a ver com a estrutura. Não tem a ver com... Se trocares os jogadores, a equipa do Sporting, se for metida a jogar debaixo das ordens no plantel do Benfica, se trocares os plantéis, pronto, as unidades, eles, passado um mês, 2 meses, adaptam-se, têm os mesmos comportamentos que têm os que lá estavam. Tem a ver com as lideranças. Quem já trabalhou em equipe, com equipes, sabe que é assim que funciona. Tem a ver com as lideranças, tem a ver com os modos, tem a ver com os... O Benfica, de facto, tem um grupo de jogadores fabuloso. Pá. A maior falha do Lage, que vai ficar para a história, é falhar com tantos jogadores, tantos e tão bons jogadores. Há um amigo meu que dizia, a ver se a frase me sai, o Sporting, de facto, há uma coração, Guiocas e Trincão, para rimar. Porque, de facto, tem ali uns jogadores vulgaríssimos. Aquele Maxi é vulgaríssimo. Pá. Passa jogo da porrada, faz umas flores e tal. Ele nem sequer, o Rui Borges, tem lá 1 ou 2 virtuosos, nem sequer os mete no lugar dos toscos, desses toscos. Porque o Kenda é de longe muito melhor do que qualquer um dos alas. Era à direita, era à esquerda. E não está a jogar porquê? Porque os outros são mais eficazes para o processo. O Sporting faz, a propósito do lance do lance Do penal. Não, do lance do Belotti. Oh. Ninguém garante que os dois gajos fossem para a rua, se fossem expulsos. Ninguém garante que o Sporting não marcava no mesmo golo. O golo só passa, os golos só têm passado quase todos por o Trincão e o Guiocas. Quem inventou aquele penalti foi o Trincão e o Guiocas. Mais ninguém. Não foi por cima mais ninguém. Até porque o Pedro Gonçalves passou ao lado da partida. No outro, sim, aí vês, um virtuoso e que não se nota ali. Há, de facto, uma grande diferença na atitude, no grupo, nos processos coletivos. Eu vou dar outro exemplo. Então não concordas com o Fernando Jorge quando ele diz que o melhor em campo foi a dupla Tiago Godinho e Tiago Martins? O Tiago Martins nem sequer estava em campo. Funcionou Mas mais, mas estava fora de campo. Foi importante. Por isso mesmo. No lado do seu segundo golo, o golo invalidado ao Benfica, que dava o 2-0. Mas a mim interessa mais... Foi o VAR que interveio. Interessa-me mais falar E que descortinou uma falta que realmente há imagens que não mostram... Não vou por aí. Não há falta nenhuma. Não vou por aí. O grande lance que define o jogo e que vira o jogo todo, até porque depois o Sporting a jogar mais, o Benfica a jogar menos. O grande lance de que o Benfica realmente se deveria queixar é a reversão do golo, do segundo golo. Porque é um roubo. Isso de facto é um roubo. Os benfiquistas podem falar disso. Há um roubo. E a priori... Não é só ser 2-0. É que o Benfica caiu moralmente, que a partir dali nunca jogou mais à bola. O Benfica, a partir desse lance... Portanto, esse tem razão de queixa. No lance do Belotti, sabes o que é que devia fazer o Benfica? Que também, e isso é possível fazer-se. O Benfica devia patrocinar uma queixa-crime contra... Tu podes matar um homem com aqueles pitões a dar-lhe numa têmpora, podes matar o homem ali. Pá. Estavam a jogar a bola, é desporto. Não. Desporto, está desporto. Se o gajo entrar com uma faca para atacar um adversário, não é desporto. Qual é a diferença entre fazer aquilo com uma faca ou fazer com os pitões afiados? Os pitões de alumínio Claro. Não se brinca com isso. Portanto, esse lado não tem nada a ver com o desporto. O Benfica perdeu e perdeu bem. O Benfica perdeu. Deixa-me dizer aqui 2 coisas sobre o Benfica. O Benfica começa a perder logo por causa da insistência do Rui Costa naqueles jogos de bastidores, como muito bem fala o Jorge. Quer dizer, ele quer estar bem com Deus e com o diabo. Apoia os Proenças, vai aos jantares de adversários a levar o galhardete, bate-lhe palmadinha nas costas nos camarotes, não sei o quê, e ele trata-no abaixo de cão e gozam-no que nem perdido, tratam-no por Rui e por Gaiato e por coisas assim. Já houve referências até os jornalistas. Ainda ontem estava Mortinhos, ele estava a falar
estavam mortinhos para o picar, vá lá que ele depois fugiu, meteu o rabo entre as pernas e fugiu. O Rui Costa é o grande responsável, porque este jogo, vamos lá ver, no campeonato pode haver desculpas. Epá, jogaram-nos mal, correu mal, contra o Arouca, contra este, contra aquele. Não correu nada mal, jogaram mal, de facto. Mas pronto, mas pode-se argumentar muitas coisas. Num jogo destes, aqui não há desculpas. Eles tinham, olha, o plantel, isto define os dois treinadores. Nenhum se pode queixar que tinha limitações no plantel. Já estavam todos operacionais, quer no Benfica, quer os do Sporting. E não há queixinhas nenhumas, não há. Tiveram o mesmo tempo de preparação. Não tivemos descanso, os outros tiveram 72 horas, nós... Não. Tiveram todos, sim. Aqui as condições eram iguaizinhas. Sim. Portanto, dentro de campo, de facto, quem se deixa ir abaixo, quem não tem moral, quem não tem grupo, quem não tem... Um grupo bom, sabes qual é? É aquele onde o árbitro chegou-se uma vez ou duas para o Maxi, que devia tê-lo expulso, foi mais que uma vez, e o outro que tinha razões para, também havia razões para expulsar, o Willman, e era o primeiro a chegar ao pé dele, que levava 2 ou 3 e rodeavam o árbitro a fazer pressão. Sim, sempre. Se fosse ao contrário, o lance do Belotti, se fosse ao contrário, havia expulsões ali, que havia porradaria, caíam lá todos. Viste lá algum jogador do Benfica? Nesse lance, viste algum jogador do Benfica? 0. Sabes porquê? Porque eles querem lá saber que o Belotti leva umas cacetadas. Não funciona em Então grupo. por aí não podes dizer que o Tiago Martins não jogou. O Tiago Martins jogou. Se fosse ao contrário, o Tiago Martins intervinha, porque tem que intervir neste lance. Está bem, mas eu não quero falar por aí. Quero ver os jogadores. Quem tem que intervir primeiro é o grupo. Claro. Desculpa lá. Se nem o grupo vai estar lá com aquelas patadas, vai-se ralar o árbitro. É verdade que é a função dele, a parte disciplinar. Mas eu quero analisar primeiro que tudo, e é isso que interessa. É analisar, avalia o comportamento de uma equipe e da outra. E, de facto, houve uma equipa ali que ganhou e mereceu ganhar. E houve um grupo de rapazes bem pagos, muito bem pagos, do outro lado, que não quiseram ganhar. E desistiram, literalmente, na segunda parte, que é uma coisa reincidente no Benfica. O Benfica, nas segundas partes, ou em fases mais descuidadas do jogo, mete as mãos nos bolsos, faz uma subida delas e está feito. Não pode ser. Só deixa-me só dizer uma coisa a propósito do Di Maria. Há aqui uma cartilha que faz com que o Laje, com ordens de cima talvez, esteja a tentar promover ou a tentar pagar algum favor, seja o que for, ao Di Maria. O Di Maria e o Renato alguma vez pode entrar num jogo destes, vindo de uma lesão, numa final a este nível, onde nestes derbys sabe-se sempre que há muita intriga, muita pancada. O Renato era o último jogador que entrava neste jogo. Podia buscar um sapateiro qualquer. Ou tirar um Pavlidis para meter um Belotti. O Pavlidis, que era o melhor jogador, era o jogador que estava a ser mais eficaz. Isso é inédito. O jogo lá na frente estava a ser a despesa estava a ser toda. Não há nenhum grande treinador que tire um jogador e coloque uma menos-valia dentro do jogo. Foi o caso. Portanto, há ali erros gravíssimos. Isso é que devem ser discutidos e devem ser debatidos e devem ser denunciados. Não pode ser. O Di Maria nem tinha que ir a jogo, nem tinha que ir para o banco sequer. Era na semana anterior, quando ele fez aquelas declarações, uma conversinha, amigo, olha, não vale a pena ler isso, vai-te lá, agora vai-te aqui, para. Porque ele, há quem defenda, devia ter entrado antes e tal, ainda durante o jogo, não tinha que entrar nada. Ele jogou 20 minutos, ou um quarto de hora, e o rapazinho, que nem sei o nome dele, David Moreira, o rapazinho, um garoto do Sporting, não o deixou tocar na bola. Anulou completamente. Portanto, mas ele tinha, escuta, mas ele tem que ouvir isto das pessoas e dos responsáveis e dos sócios e dos adeptos. E os adeptos que lhe agradeçam, que lhe batam uma pala, que dêem umas palmadinhas nas costas, se o virem no Colombo, que lhe paguem os cafezinhos e essa coisa toda, mas terminar por ali e acabou. Claro. E só para acabar, o Rui Costa ontem não, porque é quente, mas o Rui Costa, se for um homem decente, como eu penso que é, porque ele é fraco. Mas já vamos falar disso. É fraco também. para administrador, mas é fraco para o lugar. Também vamos falar sobre a época do Benfica e sobre a responsabilidade do Rui Costa. Deixa-me só dizer isto, que é para ver. Não vai o homem agora ao meio-dia fazer essa declaração. Vou dizer que ele devia fazê-la, pôr o lugar à disposição e convocar eleições. Hoje,
Sim, as eleições deviam ser marcadas, antecipadas para Pá, não, uma futura direção poder escolher o treinador que para o seu projeto. Se queremos, e se queremos competência, antes de começar as competições da próxima época. não se pode glorificar a incompetência. E nem aí estamos de acordo. Entretanto, também houve o play-off, que é normal, da Primeira Liga, em que o antepenúltimo, que foi o AFS, não é o ABS agora, é o AFS, com o Vizela. O AF parte para a segunda mão, realmente com uma vantagem confortável, tudo indica que se vai manter na Primeira Liga. Fernando Jorge, tu que viste o jogo, o que é que tu dizes sobre este jogo de play-off, que é sempre também uma final? Bem, foi uma vitória confortável, mas da fraude. Mas ilusória, porque eu considero esta equipa uma fraude, portanto a fraude ganhou 3-0 ao Vizela. E geralmente as fraudes ganham quase sempre. E então neste país ainda ganha muito mais. Vê-se quase todos os dias. É a nível político, é a nível... E de futebol não podia ficar atrás. As fraudes têm as suas vantagens. Infelizmente, até um dia em que as fraudes vão ser colocadas nos devidos lugares. Foi um jogo que o Vizela não teve bastantes oportunidades também. Este resultado não espelha a imagem do jogo que foi em si. O Vizela teve grandes oportunidades também, não as aproveitou, não pode falhar lances quase de baliza aberta, e a fraude aproveitou. Teve lá um jogador em grande que fez os 3 golos. E, portanto, o que é que acontece foi que nestes últimos 2 anos, que tem até sido predominância das equipas que vêm da segunda divisão, tem eliminado a equipa que fica em penúltimo lugar da Primeira Liga. Neste caso, praticamente o resultado está feito. Não acredito que o Vizela pode até tem que fazer uma grande exibição e não sofrer golos, não acredito nisso. E, portanto, provavelmente vamos ter a continuação da fraude no próximo campeonato. Sim. Moreno, tens alguma coisa a acrescentar sobre o AFS? Tenho, fiquei chateado que eu até tinha dado a previsão de que o Vizela tinha dado o palpite que o Vizela... E tem acontecido que as equipas da segunda Liga têm vencido. Jogam bem, pá, e depois, se fosse de uma equipe de uma zona diferente, não dá muito para avaliar, porque nos jogos entre elas os níveis poderão ser diferentes, mas aqui, quando são equipas da mesma zona, nós temos mais ou menos já como é que é dizer, um feeling e algum conhecimento sobre o futebol que eles praticam. E eu achava mesmo, porque o AF, eles têm, o Aves, pronto, tem um bom lote de jogadores, mas epá, há ali qualquer coisa falha, ou a qualidade de alguns dos mais faltava o treinador também. Agora sim, também o dedo do treinador também tem ali muita importância, mas pronto, mas eu achava que não passavam, e cravo-lhe 3. Fuck. Mas o Vizela foi perdular. Entretanto, também vamos fazer muito rapidamente uma retrospectiva da Liga Betclic, vencida pelo Sporting. O Benfica ficou a 2 pontos, o Porto ficou em terceiro, mas a larga diferença do Sporting, e o Braga foi uma vez mais quarto, que no fundo os lugares cimeiros repetiram-se de uma época para a outra, curiosamente. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre esta Liga, e se foi melhor jogada, se foi... Também houve realmente a particularidade de haver muitas chicotadas psicológicas, sinal de que nós nos estamos até a aproximar do futebol brasileiro, não somos impacientes, não haverá projeto esportivo. O que é que te apraz dizer sobre no fundo, fazer esta retrospectiva muito rápida sobre a Liga? Bem, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que houve 33 chicotadas psicológicas para 18 clubes da Primeira Liga. É muita coisa. É o chamado desenrascão-se no futebol português ao nível dos campeonatos distritais. Por aqui se vê o amadorismo dos dirigentes em Portugal. Há aqui equipas que trocaram 3 vezes de treinadores. E agora vamos fazer um resenho das equipas todas que eu fiz aqui, das equipas todas. Primeiro lugar, Sporting, 82 pontos, campeão, com mérito. Uma vitória conseguida em 3 partes, 11 jogos em que só deu vitórias com o Rubem Amorim, depois o Rubem Amorim saiu, e o erro de casting e do presidente de Barandas, João Pereira, que mandou o Sporting em 8 jogos, tendo obtido 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, perdeu 11 pontos.
De seguida, entra Rui Borges, faz 28 jogos pelo Sporting durante a época 2024-2025, 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota, totalizando 37 pontos como visitante, com meia equipa lesionada, isto é importante dizer isto, com meia equipa lesionada, tirando os últimos 3 jogos, lesionados de longa duração, do Nuno Santos, do Daniel Bragança e o Super Guiocas, também falhou 3 jogos, tendo o Sporting que jogar com os da equipa B, nos jogos fundamentais, em igualdade com o Benfica, empata em casa deste e ganha o último jogo contra o Guimarães, contrariamente ao Benfica, que empata em Braga e perde o campeonato com 2 pontos de atraso. Vamos ver agora, com a saída do Guiocas e de outros, e sem a rampa de lançamento o Amorim, o peso da estrutura e o condutor Rui Borges. Segundo lugar, deixo mais para o fim, porque há bocado o Moreno comentou e bem, mas o Moreno devia ter comentado, como eu comentei, o jogo e não a estrutura. Nós vamos já à estrutura do Benfica. Agora aqui é que se enquadra realmente aquilo que o Moreno diz. Eu comentei o jogo em si. Vou comentar agora a estrutura, que também faz parte do jogo. Ok? Pronto. Segundo lugar, Benfica, vamos comentar mais à frente. 80 pontos e, portanto, Liga dos Campeões. Atenção, terceira eliminatória. Vai fazer 2 jogos para ir para a Liga, para a Champions League. E deixo para o rosto do fracasso que vou falar depois a seguir. Terceiro lugar, Porto, 71 pontos. Liga Europa, terá sido uma decepção? Vejamos algumas comparações. Plantel 2023-2024, orçamento 36 milhões. Sérgio Conceição, 7 milhões, fora os prémios, 71 pontos. Marcou 65 golos e sofreu 30. Acabou, fez 72 pontos este ano. Terceiro lugar, acabou o campeonato, em terceiro lugar, a 18 pontos do primeiro Sporting. Nota importante, tinha Evanilson, Taremi, Pepe, Francisco Conceição, Wendel, Galeno e Nico Gonzalez. Todos internacionais. Este ano, entre a Vítor Bruno, 1 milhão por ano, Porto já poupou 6. Era adjunto de Sérgio Conceição, fez 29 jogos, 18 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Despedido, entra o adjunto José Tavares, que fez 2 jogos, basicamente, um para o campeonato, empatou em casa com o Santa Clara 1-1, e na Liga Europa o Porto perdeu com o Olympiacos em casa 0-1. Entra Martim Anselmi, 1 milhão por ano, mais uma poupança em grande. 15 jogos, 8 vitórias e 3 empates e 3 derrotas. Sem Galeno e Nico Gonzalez, vendidos, além daqueles 7 que já não estavam lá. Estamos a falar em 9 jogadores, basicamente uma equipa quase completa. Atenção, 72 pontos. Marcou 63 golos e sofreu 27. Ficou a 11 pontos do Sporting. Deixo à consideração onde esteve o problema e se esperavam mais com uma equipa com menos 7 internacionais e mesmo assim fez um campeonato melhor, com menos 5 milhões em gastos com o treinador e menos 5 milhões no plantel. A minha opinião é que só existe um culpado teórico, chamado André Vilas-Boas, que é o presidente, que colocou a fasquia muito alta, entende-se, mas devia ter sido realista, até porque é treinador de futebol. Aliás, o Porto tem na sua estrutura 4 treinadores. Vilas-Boas, Jorge Costa, Zubizarreta e Anselmi, que é o atual treinador da equipa. Estes erros não são muito admissíveis. Braga, 66 pontos, Liga Europa, segunda pré-eliminatória, direto. Mais uma vez o Braga ficou nos Cs, é sempre a equipa dos Cs. Para o ano vamos tentar ganhar o campeonato, se vamos tentar ganhar a Taça de Portugal, se vamos tentar ganhar a Taça da Liga, se, portanto, é a equipa dos Cs, já são muitos. Ou seja, vamos ganhar o campeonato, vamos ganhar o pódio. Andou lá perto por motivos de um Porto fraco, para acabar com os Cs e para concretizar o sonho do seu presidente. Não se pode vender os melhores e trocar por piores. Assim nunca passará de um sonho e da queima de treinadores. E vais mais uma vez, Carvalhal, pela porta fora, ninguém faz boas omeletes sem bons ovos. Ou seja, qualquer equipa que queira ser além de ir acima, como é o caso do Braga, que vende aos melhores jogadores para ir buscar mais fracos, anda todos os anos nos Cs. Claro. Quinto lugar, Santa Clara, 57 pontos, Conference League, apurada, para a segunda pré-eliminatória. A equipa sensação do campeonato, até porque subiu de divisão e está sediada numa ilha, Açores. E um grande trabalho do seu treinador e estrutura, Vasco Matos, um dos poucos que se manteve até ao fim da Liga. Guimarães, 54 pontos. A decepção porque tinha equipa pelo menos ficar em quinto lugar.
grande aposta e grande participação na Conference League, melhor equipa portuguesa nas competições da UEFA, é preciso não esquecer, única que ficou apurada nos primeiros 8 lugares das provas da UEFA, agora com um novo sistema de apuramento. Bem, acho que o Guimarães apostou as fichas todas para valorizar jogadores e com isso abater o passivo da SAD e fez bem. Só depois faltaram esses mesmos no campeonato para uma melhor prestação. Também houve dança de treinadores. Daniel Sousa começou e quase nem aqueceu. 3 semanas de trabalho. Depois Rui Borges e finalmente Luís Freiras, para este ser despedido agora no fim do campeonato por não obter os resultados que o Guimarães queria. Ou o apuramento para a Conference League, pelo menos. Famalicão, 47 pontos, 2 treinadores, Hugo Oliveira, substituído por Armando Evangelista, que deixa o Famalicão no 8º lugar, com 18 pontos na altura. Estoril. O Estoril Praia teve apenas um treinador na época 2024-2025, é uma equipa que também subiu de divisão, Ian Qatar, época boa para quem veio da segunda Liga. Nono, Casa Pia, 45 pontos. Em 2024-2025, Casa Pia, Atlético Clube, teve apenas um treinador também, que foi o João Pereira. Melhor classificação de sempre, excelente trabalho. É como o excelente também do Estoril e do Santa Clara. 10º lugar, Moreirense, 40 pontos. César Pachoto, que foi substituído por Bassi no Moreirense, abaixo das expectativas, e a chicotada não resultou, sendo depois substituído pelo mesmo César Pachoto. Ou seja, César Pachoto andou a treinar aqui 3 clubes na mesma época. Coisa que é impensável num campeonato, até vamos aqui mais perto, num campeonato espanhol, por exemplo, que um treinador, se treinar a Primeira Liga, não pode treinar mais nenhum clube nessa Liga até ao fim do campeonato. Pode treinar na Segunda Liga ou na Terceira. Rio Ave, 38 pontos, 2 treinadores, em novembro de 2024, Petit assumiu o comando técnico do Rio Ave, substituindo Luís Freire. 12º, Arouca, 38 pontos. O Arouca anunciou esta terça-feira Vasco Seabra como novo treinador para substituir o Gonçalo Garcia até ao fim do campeonato. Mais ou menos um campeonato com uma psicológica. O Arouca subiu bastante com o Vasco Seabra. 13º lugar, Gil Vicente. O Gil Vicente tornou-se também o 4º clube a mudar 2 vezes de treinador. Primeiro começou com o José Marreco, não chegou a começar o campeonato, vejam bem o ridículo da situação. Substituído por Bruno Pinheiro, e este foi mais tarde substituído também por o mesmo César Pachoto, que veio do Moreirense, naquilo que eu já falei aqui. 14º, Nacional, 34 pontos, Tiago Margarido, um dos 4 que não foram substituídos. Também um bom trabalho no Nacional, também uma equipa de ilha, da Madeira, tendo feito mediante os fracos recursos, um excelente trabalho, e a equipa jogava para ganhar em qualquer campo. Vai longe este técnico e vamos ter atenção a este Tiago Margarido. 15º, Estrela da Amadora, 29 pontos. O Estrela da Amadora foi treinado por Filipe Martins até 24 de setembro e depois, posteriormente, substituído por José Faria. Um campeonato assim, porque estiveram quase para descer de divisão. A Farsa, 27 pontos, está no play-off, ganhou agora o primeiro jogo, já falámos aqui, e provavelmente vai ficar apurada para a próxima Primeira Liga. 17º, Forense, 27 pontos. Está o Zé Marreco, substituiu o Zé Mota, que esteve lá na maior parte dos jogos, e o clube, que veio da Segunda Liga e volta a descer por uma má campanha. E, portanto, está no lugar merecido. E por último, temos o 18º, Boa Vista, 24 pontos de descida. Para mim, e para muitos adeptos, a grande decepção. Um clube que já foi campeão nacional, o ano passado safou-se em extremos no último jogo e na continuidade da má gestão. Clube que não foi ao mercado nos últimos 5 anos e, portanto, veio a dar nisto. Tudo isto se veio a arrastar até à descida este ano de divisão, ficando em último lugar no campeonato. Mesmo com grande entrega e resiliência dos seus jogadores, que só em janeiro foram acrescidos 9 contratações, mas dos jogadores que, na sua maioria, estavam desempregados. Não vieram a tempo de salvar Boa Vista. Agora vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, pois falta de esclarecimento da parte da SAD e clube, e com estes, cada um a remar para o seu lado, é uma gangue incógnita para o que irá suceder ao Boa Vista. Irá o Boa Vista disputar a Segunda Liga? As dúvidas por falta de esclarecimento ficam no ar. Lamentavelmente, um clube com pergaminhos e que para já entra num túnel sem luz. Muito bem. Queres falar alguma coisa sobre fazer uma retrospectiva não tão extensa como o Fernando Jorge, mas se queres oferece dizer alguma coisa sobre o que aconteceu na Liga de 2024-2025?
Não, o Jorge já disse tudo. Só faltou dizer aí a família dos treinadores. No Benfica. Só faltou o Benfica, que é agora. Não, estou a falar do restante. Nem vejo explanado. Mas É importante. concordas de alguma forma que o Sporting foi É importante dar algum valor. Na Liga não jogam só 3 clubes. Acho que é. Sim, claro. Estou a brincar. Acho que é importante falar também dos outros e avaliá-los, e nomeadamente aqueles de quem gostamos, que é o caso do Boa Vista. E lamentar isso. E lamentar isso. E lamentar também que seja premiada, como foi o caso do Belenenses, que seja premiada, a sacanice e a intriga e o competrir. Não, mas no fundo, como o Fernando Jorge disse, o Boa Vista era uma crónica anunciada, a descida de divisão, se não fosse... Já o ano passado era para acontecer. Aí, nunca é demais falar, de facto, o Jorge me falou nisso. O Vitória não merecia o lugar, que houve ali algumas falhas, que também quiseram ir atrás do dinheiro, aquela venda dos jogadores. O Vitória tem uma gestão realmente um bocado aparentemente errática, porque não... Mas o Vitória não pode ser criticado, porque foi o clube que fez mais pontos na Europa, foi brilhante, durante aquele período foi brilhante, fez bons jogos cá dentro, acho que até se espalhou mais ainda com os pequenos do que os grandes. E o trabalho do Luís Freire foi meritório. E a de enaltecer também, o trabalho do Santa Clara é um clubezinho de dimensão aqui no Porto, seria o equivalente a não sei se ele ainda recebe subsídios do governo regional, se calhar recebe, mas se não for isso, o Santa Clara mesmo. Sim. Eu conheço, já estive e vamos finalizar com o que nós chamamos o rosto do fracasso. E o rosto do fracasso, pelos vistos, é o Rui Costa. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre o rosto do fracasso? Presumo que seja precisamente o Rui Costa. Sim, o rosto do fracasso, eu escolhi aqui o Rui Costa, por isso há bocado estava a dizer ao Moreno que faltava falar aqui do Benfica em termos de estrutura, e vou falar agora aqui uma réplica do que foi a estrutura do Benfica, neste caso, o rosto do fracasso, chamado Rui Costa. E, portanto, escolhi o presidente Rui Costa. Tu que te recusaste a tomar decisões quando era mais do que evidente que Roger Smith estava a prazo, toda a gente via, menos tu. Mantiveste um treinador esgotado, sem ideias, sem comando, arrastando o clube até à mediocridade. E quando finalmente fizeste uma mudança e escolheste Bruno Lage, a sério? Era essa a tua visão de futuro? Vendeste João Neves, uma das maiores promessas da formação, e o Neres, um dos poucos desequilibradores do plantel, para manter Di Maria. Um símbolo, sim, mas que já não tem pernas. E para trazer de volta Renato Sanches, que só acumulou lesões, assim como no mesmo clube vieram Daxler e Bernardo. E minutos no banco, onde está o critério? Sabias perfeitamente que o Bá é de cristal, toda a gente sabia. E mesmo assim foste incapaz de contratar um lateral direito. Zero, nada. Preferiste cruzar os dedos e rezar que ele não se lesionasse outra vez. Contrataste Bruma e Belotti. Para quê? Para deixar no banco a marinar. Belotti, melhor que Artur Cabral? Nunca. E os 20 milhões gastos a marinar, também. Foste buscar Prestiani, com tanto alarido, e depois não teve minutos nenhuns. Rollizer, até pagastes mais para vir mais cedo, e depois foi embora, sem grandes oportunidades, e mais uma venda. Marcos Leonardo, isto eram reforços, ou são figurantes como o Beste e Caboré? E quando fomos prejudicados, e fomos várias vezes, tu calaste. O presidente do Benfica não pode ser mudo quando o clube é empurrado para trás. Precisámos de liderança. Tivemos silêncio. E mesmo com um orçamento superior ao dos rivais no futebol e amadoras, com mais recursos, com mais investimento, não ganhastes nada. Nada. O que é que isso diz da tua gestão? Sim, tens culpa. E não é uma culpa partilhada, é só tua. És o principal responsável pelo descalabro. E é por isso que não tens qualquer legitimidade para preparar a próxima época. Nenhuma. Está na hora de fazeres o que já devias ter feito. Pede a demissão e pede ao Presidente da Assembleia Geral para convocar eleições antecipadas. O Benfica precisa de um líder, não de um espectador privilegiado, do colapso e da aposta na fezada.
No palmarés de Rui Costa, enquanto foi presidente, temos um campeonato, 3 perdidos. Uma supertaça, 3 perdidas. Uma taça da Liga, 3 perdidas. Portugal, a taça de Portugal, 4 perdidas. Claro. Este é o rosto do Espera, fracasso. 5 anos, só para terminar, 5 anos, 3 troféus e 383,05 milhões de investimento. Cada conquista do Benfica custou 127,70 milhões. Desde a temporada 2019-2020, os encarnados só conquistaram um título de campeão e 2 supertaças e gastaram 383,05 milhões de euros. A chegada de homens para o ataque do Benfica tem sido em grande número nos últimos anos e isso reflete-se nos valores gastos pelos encarnados só para reforçar o setor. Desde 2020 foram 25 jogadores, entre extremos e avançados, que foram contratados pela SAD benfiquista. E de acordo com o Transfermarkt, o emblema da luz, foi o 10º que mais investiu no setor atacante desde 2020. Isto a nível mundial. De acordo com o referido portal, o Benfica gastou 248 milhões de euros em pontas de lança e extremos nos 5 anos. Estes valores atestam o forte investimento que tem sido efetuado pelos encarnados e, por exemplo, as Águias investiram mais neste período do que o Barcelona ou o Liverpool, emblemas que já garantiram os títulos de Espanha e Inglaterra, respectivamente. Só um exemplo. A lista é liderada de longe pelo Chelsea, um clube parecido com o Benfica, que gasta muito e ganha pouco, e seguido o Paris Saint-Germain, também um clube que gasta muito e ganha pouco, excetuando este ano, e o Manchester City também, que tem ganho muito, excetuando este ano, 417 milhões. Com estas verbas, o Benfica teria com uma administração competente e uma estrutura competente e um treinador competente, teria tomado a hegemonia do futebol português. Tenho dito. O que não foi o caso. António Moreno, algum comentário a fazer sobre esta súmula do rosto do não há fracasso? muito mais a dizer só acrescentar da primeira parte, que o Jorge não me deixou dizer esta parte, queria brilhar para agora concluir. na explanação dele. A última palavra é tua. Só dizer uma coisa, o Rui Costa de facto tem muitas responsabilidades, porque não tem competência, desde que correu com os pesos pesados, só ficaram garotos na luz, ele correu, mesmo a comunicação. Eu vi um texto do João Gabriel, não sei se vocês se lembram, João Gabriel foi um dos diretor de comunicação do Benfica, que o Rui Costa pôs a andar, mas que de longe ele faz uma série de considerações e questiona este Pedro Pinto e esta gente que lá anda agora. Que são completamente são boys do Rui Costa, são rapazolas, mesmo na administração. Foram embora os grandes. O Rui Costa e o Vieira, atenção que são todos ao mesmo tempo. Sim, mas o Vieira ainda tinha lá gente que sabia dos vários departamentos. Tinha o Domingos Soares Oliveira tinha o Muniz, pode chamar-lhe o que quiser, também não gosto muito da criatura, mas é um bom gestor, veja-se o que faz no canal, por onde tem passado, não é? Sim. E tinha lá mais gente. O Vieira não é tolinho nenhum. O Vieira, o sucesso empresarial que teve no Benfica e não só. Para ti, o Vieira deixou dois. Vocês não comparem o Rui Costa ao Vieira. Não. O Rui Costa é um rapaz para fumar uns cigarros, beber uns copos de fim de tarde e tal, e meteu lá os amigos, aqueles coelhos, um rapazolas. Qualquer menino que seja colega dos filhos era capaz de ir para lá. Agora já estou a ironizar. Mas claro. Só para terminar, dizer outra coisa ainda. É verdade que o Lage tem culpa. O Lage, esta equipe do Benfica, foi uma coisa que eu também pensei ontem. Estava a ouvir uma coisa sobre o Sérgio Conceição. Esta equipe do Benfica, estes jogadores, não é a equipe, estes jogadores que o Benfica tem, liderados pelo Sérgio Conceição, eram 100 anos seguidos campeões nacionais. Sabes porquê? Porque aqueles egos... Não é verdade. Sim, ele com muito menos anos, que isso... Não estaríamos aqui para comentar. E eu não estou a dizer que ele é um bom treinador. Mas estes egos, que é o que te falha aqui, estes egos amochavam-os todos. Que ele só precisa até os mordia, até os trincava. Percebes? A diferença passa logo por aí. E a responsabilidade, voltou ao princípio, é do Rui Costa, que é quem
quem foi buscar o laje e quem lhe tem passado a mão. E porquê é que lhe passa a mão? Porque quer mandar, e que o outro traidor não mandava. E tenho tudo dito. Não me apetece bater mais no homem. E terminamos aqui mais um Passo à Bola, que é o último desta temporada. Entretanto, vamos de férias, regressaremos no início princípio da da próxima época. No fundo, temos que dar os parabéns ao Sporting, que foi um justo Claro. vencedor da Liga. Não foi tão bom, tão justo assim na Taça de Portugal. E despedimos com toda a amizade e desejando à nossa audiência que tenha sempre uma saúde ótima, que tenham umas boas férias e que sejam felizes. Nosso obrigado e boas férias para todos e voltaremos na próxima férias. no início.